O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Olá, bem-vindos ao Poder Público, o podcast de política do público. Está aqui comigo a São José Almeida, que é a relatora principal aqui no Público, Helena Pereira, editora executiva. Viva! E a Sónia Sapage, editora de política. Olá! E eu, Ana Sá Lopes. Nós hoje temos... Adjunta. Temos aqui vários pratos para esta nossa pequena refeição. E o prato principal, que tem sido um pratinho para a oposição, é a questão, e que vai marcar esta campanha eleitoral, como já se viu, pelas declarações do PSD, do Rui Rio e de Fernando Negrão e de outros, de Paulo Rangel, que penso que foi quem começou, a Assunção Cristas e a Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. Portanto, isto vai marcar certamente a campanha eleitoral, que é o problema de excesso de consanguinidade, esta palavra é muito chata a dizer, dentro do governo e dentro dos serviços de apoio ao governo. Estamos a falar de assessores, adjuntos, chefes de gabinete, etc. O Presidente Cavaco nomeou os 4 membros do governo que têm relações familiares. Em novembro, nomeou, e penso eu que nomeou pensando bem que eram competentes. Provavelmente ninguém lhe perguntou nem questionou na altura, como não questionou até hoje, e portanto é um facto histórico, nomeou. São José Almeida, o que é que achas? Achas que isto pode vir a prejudicar o PS na campanha? Nós estamos praticamente em cima de umas eleições. Em campanha. Estamos em pré-campanha. Eu creio que pode prejudicar. Poder prejudicar pode. E penso que é um problema que, ainda que agora Costa tente relativizar... Veio dizer que estava de acordo com o Marcelo Rebelo de Sousa, não foi? Há bocadinho. Sim, que ele tente relativizar, porque não pode agora ir mexer no governo. Eu acredito que no próximo governo, se Costa ganhar as eleições, se o PS ganhar as eleições, que esta questão seja atalhada. Isto, para mim, há aqui 2 níveis. Há um nível que é o nível de gabinetes. Isto sim é complexo já, porque dependendo do papel que as pessoas desempenham nos gabinetes, com quem é que elas de facto têm laços de família, e se pode ou não haver conflito de interesses, que é o caso, sei lá, por exemplo, uma pessoa que é chefe de gabinete de um secretário de Estado ou de um ministro que é casada com um deputado, ou um chefe de gabinete que é casado com uma deputada. Eu não creio que seja, que possa criar-se uma situação de conflito de interesses. Agora, para mim, há um caso em que clarissimamente esse conflito de interesses existe, à partida, que é dentro do Conselho de Ministros. E eu acho que dentro do Conselho de Ministros não pode haver... Vieira da Silva? A Mariana Vieira da Silva com o pai, que é um problema que existe desde o início, e que o próprio, eu sei que a Sónia sei que se lembra disso, na altura falámos disso aqui no jornal. O próprio José António Vieira da Silva hesitou em aceitar ser ministro quando soube que Costa tinha convidado a sua filha Mariana para secretária de Estado adjunta. O que há aqui neste caso é uma mudança de organigrama do papel, a valorização do papel da Mariana Vieira da Silva. Mas é evidente que já como secretária de Estado adjunta de um primeiro-ministro, a capacidade de influência e os assuntos em que ela interferia e geria poderiam criar choques de conflito de interesses com o pai. Uma pessoa não compra assim choques com o seu próprio pai. Ou seja, quer dizer, quando não é só isso, seja pai, seja irmão, seja marido, a questão das famílias dentro do Conselho de Ministros, das decisões do Conselho de Ministros têm que ser por razões de Estado e de soluções eficazes políticas. Não podem ter interferências na decisão e na capacidade racional de decisão de laços de afetividade ou consanguinidade. Há aqui um outro problema ainda que tem sido noticiado, que são casos que eu também acho que não podem subir ao Conselho de Ministros,
que é o caso dos irmãos. É evidente, por exemplo, tem-se falado, já se falou em vários partidos, Mariana e Joana Mortágua, Clara e Luís Marques Mendes, Ana Catarina e António Mendonça Mendes. Pronto. É evidente que a situação como existe, é natural que dois irmãos adiram quando são jovens a um partido, ou mesmo com diferenças alguma de idade, como é o caso de Luís Marques Mendes e da irmã, adiram ao mesmo partido, façam a sua carreira política, sejam deputados, sejam governantes, tudo bem. O que não pode acontecer é, sentado no mesmo Conselho de Ministros, estarem também dois irmãos lado a lado. Quer dizer, não pode, porquê? Não pode, dentro do que são os princípios da ética republicana e do interesse público, da defesa do interesse público. Pronto, e por isso eu acho que isto é um problema que eu creio que no próximo governo António Costa terá que resolver. Por acaso, tu tens esperança nisso, Sónia? Eu, em relação à investigação, José estava a dizer, tenho sérias dúvidas, porque as declarações dele não dão nada a essa indicação. As declarações dele hoje, que são, quer dizer, o que ele faz o escrutínio do governo de quantos ministros eram e secretários de Estado, 62, desses quantos têm ligações familiares, 4, desses quantos são independentes, quantos são do partido, quantos tens, faz esse escrutínio todo, com quem se justifica e diz ao mesmo tempo, meus amigos, eu tenho razão, não. Sim, mas isso pode ser ele agora que não queira dar o braço a torcer. Mas há aqui outra coisa, que ele tinha os 4 membros do governo sentados no Conselho de Ministros. Nomeados por Cavaco Silva. Sim, nomeados por Cavaco Silva. Depois podemos ir ao Marcelo, mas isso mais tarde, vá lá, mas vais à frente. Não era isso que eu queria dizer. Eu sei, avança, Sónia. Isso, eles já lá estavam. E curiosamente, quando esta questão se tornou de facto ingerível, foi quando começaram as nomeações paralelas para gabinetes, que foi a história do, quer queiramos, quer não, o que desencadeou nos últimos dias isto tudo foi a carta do Pedro Nuno Santos. Claro que sim. A carta, e depois há aqui um efeito curiosíssimo que eu acho mesmo que quase nós temos de o estudar de alguma forma, é que, e vocês todas se lembram, porque todas devem ter visto no domingo, o Ricardo Araújo Pereira a brincar com a situação do Pedro Nuno Santos. Genial. E aquilo teve uma abrangência total nos portugueses, chegou a muitos portugueses, portanto, deu amplitude, ou amplificou uma carta que estava no Facebook, que foi noticiada, e que já todos os jornais tinham tratado de alguma forma, mas que a partir daquele momento se tornou um acontecimento, não é? E é engraçado como o humor está a influenciar também as questões políticas. Mas eu acho que esse foi um momento importante, seja pelo Ricardo, seja pelo Pedro Nuno, que marcou uma mudança de atitude em relação a isto. E depois, quando se foi para os gabinetes, é que começou a oposição toda a sair do buraco, porque até aqui a coisa vinha passando pelos pingos da chuva. As nomeações umas foram em outubro, não é? As primeiras foram em outubro, depois seguiram-se outras. E ninguém pôs em causa que o Eduardo Cabrita e a Ana Paula Vitorino, respectivamente, agora é Ministro da Administração Interna, na altura não, e a Ministra do Mar, sejam casados. Isso ninguém pôs, eles fizeram carreiras políticas. Aliás, eles foram secretários de Estado já casados no governo de Sócrates. Exatamente, isso é uma coisa de anos e nunca foi questionado pela oposição. Tens razão, isto foi uma coisa que cresceu, foi crescendo muito à conta, eu acho, das nomeações para os gabinetes. Mais do que propriamente do governo. Isso... E o Costa repara que quando ele se defende não é dos gabinetes, ele não fala dos gabinetes. Fala mais é do governo, também é o que lhe compete, claro. Sim, mas ele também é responsável pelos gabinetes. Onde o conflito de interesses é grave e verdadeiramente grave é no poder de decisão político do Conselho de Ministros. Mas a questão dos gabinetes também é muito importante. Mas eu, Helena, gostava mais de falar da questão dos gabinetes. Então força, Helena Pereira. Isso que se tem falado pouco e que António Costa passou ao lado, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também passou ao lado. E o próprio PSD, quando vem falar sobre o assunto, e foi o partido que mais falou nisso hoje, Fernando Grão, quando é questionado sobre o que é que se poderá fazer, quando os jornalistas o questionam, diz é uma questão de ética e não devemos legislar sobre ética, porque cada um tem a tua genericamente com a sua é assim. ética, pronto.
O que é que me parece? Esta semana tivemos o desfecho, ou estamos a ter o desfecho dos trabalhos da Comissão de Transparência, que há 3 anos está um carro vassoura incrível. Tudo aquilo que Nunca tem a igual. ver com medidas que podem melhorar a confiança das pessoas no sistema partidário e no sistema político, e eu não sabia tive agora a ver como é que era noutros países casos semelhantes. E há um caso que eu gostava de falar, um caso muito particular, que é em França. Em 2000, a nossa Comissão de Transparência aprovou ontem uma entidade da transparência. Em França, existe uma alta autoridade para a transparência da vida pública, e já vão perceber onde é que eu quero chegar, desde 2014. Quando foi a campanha das presidenciais, o Macron, na altura, discutia-se muito os familiares dos políticos em cargos de nomeação, prometeu que com ele não havia cá disso e que ia haver uma lei para acabar com promiscuidade e nepotismo, nas palavras dele. E foi discutida na Assembleia, no Parlamento francês, uma lei que foi aprovada em 2017 e que diz que os deputados, autarcas e membros do governo não podem contratar familiares para os seus gabinetes. E se o fizerem, têm uma pena de prisão. Pronto. Mas o artigo 11 da lei tem o seguinte, diz assim: quando um membro do gabinete ministerial tem uma relação familiar com outro membro do governo, ele ou ela deve informar sem demoras um membro do governo do qual é colaborador e a alta autoridade para a transparência da vida pública. Ou seja, não é... É um registro de interesses, seja, mas é um registro de interesses. O que eu gostava de ver mais discutido já são para aí 20 os casos de maridos e de mulheres, de um deputado, de um secretário de Estado, que foram contratados por outro membro do governo para trabalhar para a Assembleia. Portanto, e eu não sabia que havia uma lei que se chama, tem um nome curioso, é a lei... Onde é que eu tinha isso? A lei da moralização da vida política. Tem um nome bonito. E que diz que, atenção, volto a sublinhar, não proíbe, mas diz que tem que haver esse registro público e, portanto, quem quiser saber... Mas existe em França, não é? Em França já existe. E por acaso até veria com bons olhos uma coisa semelhante e gostaria, pelo menos, que o nosso Parlamento discutisse coisas deste género. Uhum. E está todo o país a discutir isto há 1 mês e meio e os deputados que estão a aprovar coisas sobre a transparência não estão nada preocupados com isso, é só isso que eu registro. Mas também demoraram 3 anos a preocupar-se, repare, aquilo é tudo tão lento. Vão acordar para isto. Claro, obviamente. E parece-me que é um problema incómodo para o governo e pode ter efeitos eleitorais, depois logo se fará. Mas também não é para o governo só, é para todos os partidos, porque isto não acontece só com este governo. Claro. E, portanto, era importante que os isso deputados... nas autarquias é muito... Exatamente, e que os deputados tivessem coragem de debater estas coisas. Eu gostava e acho... A pena mas que olha, um pouco depois debate. Liga-se muitas vezes esta questão à questão do clientelismo. E em relação a isso eu só queria dizer uma coisa. Não é preciso serem membros da família para haver clientelismo. Nós tivemos nos últimos anos exemplos de negócios que foram passados a determinadas empresas que eram amigos. Não era preciso serem amigos, não era preciso serem primos nem familiares. Bastava... Sim, mas não é a questão do clientelismo, é a questão do isso, conflito mas de interesses só no para momento distinguir da tomada de decisão política. Mas era para fazer essa distinção precisamente. Sim, é que isto não estamos ao nível do... Podemos em situações extremas até estar, mas a nossa discussão aqui também não é do clientelismo, é do conflito de interesse, é da ética, é da moralização da vida política. Exatamente, e estamos a falar, foi crime, não é? O que tu estás a falar foi crime, isto não é uma questão de facto de moralização, moral, e que de facto parece-me que as sondagens não estão muito boas. Quer dizer, obviamente que o PS é o partido mais votado, mas tem vindo a cair, temos feito esses trabalhos, tem vindo a cair aos bocadinhos, mas tem vindo a cair. Portanto, o PS não parte para estas eleições num conforto extraordinário. Do ponto de vista económico e financeiro, este resultado é dos portugueses. Este resultado reflete o esforço de investimento das empresas e dos trabalhadores em Portugal. O déficit 0,5, ou quase déficit zero, aquela extraordinária vitória que Mário Centeno veio a pregoar, pode ajudar
a performance eleitoral do PS? E está a ajudar o país, por exemplo? Sim. Eu já escrevi há mais de 3 anos que o Mário Centeno era o seguro de vida político de António Costa. E hoje em dia até digo mais, Mário Centeno vai ser o seguro de vida eleitoral de António Costa, porque ele de facto conseguiu, porque politicamente é muito hábil e maleável, tem quando eu digo maleável, tem uma plasticidade política que não é vulgar nos ministros de finanças. E realmente que vem da academia, que pronto, não tem nenhuma... Mas ele tem conseguido, de facto, na continuação de um trabalho que de facto foi feito pelos governos pelo governo de Passos Coelho, que puxou o déficit para 3, sim senhora, mas ele conseguiu de facto manter uma firmeza como Ministro das Finanças, uma capacidade de adaptação à realidade. Mas à conta sabemos de quê, não é? Está bem, à conta sabemos de quê, mas as cativações sempre houve. Não desta maneira. Mas os cortes foram brutais. O plano B de Bruxelas... Nos serviços públicos. Desculpa lá, eu por acaso... Quer dizer, nos serviços públicos... Eu espanto-me como é que o Costa teve a lata de dizer, e o Centeno que não houve nenhum plano B, que não aceitou nenhum plano B, quando fez as porcarias das cativações. Desculpa eu estar agora a falar com alguma alma especial. Mas acho inacreditável. Claro que houve um plano B de Bruxelas. Foram as cativações. Cativações sempre todos os governos fizeram. Não desta maneira. Mas os cortes... Isto foi para chegar ao déficit zero, esta coisa. Desculpa lá estar a entrar na conversa, mas acho que isto é a política absolutamente errada, totalmente errada. Ana, eu não estou a dizer se é certo ou se é errado. O que eu estou a analisar... É que eu acho que é errado. É o fenómeno. Eu não estou a dizer se é certo ou se é errado. Está bem. Agora, tenho a capacidade de racionalidade de perceber que muito do que é de estruturação de serviços públicos, como é o Serviço Nacional de Saúde, tem a ver também com os cortes brutais que sofreram durante aqueles 4 anos, não é? E que depois, por muito que agora seja gasto, nunca há algo suficiente para gastar. É evidente que as cativações, o dinheiro estava muito mais bem empregue para benefício das populações. Agora, a médio e longo prazo, este equilíbrio orçamental, vivendo Portugal dentro da União Europeia, com a realidade da União Europeia que temos, e que tão cedo não será reformada, para mim penso que é benéfico o que o Centeno tem feito. E penso que vai ser o grande ativo eleitoral de Costa, vai ser, agora fecha o ano com 0,5, depois de ter dito que era 0,7. Vamos chegar ao final do primeiro semestre e muito provavelmente, na continuação da política de cativações que tem havido até hoje, vamos entrar na campanha para as legislativas com as contas do primeiro semestre a fecharem com déficit zero. Isso é evidente que é um ativo eleitoral. É um ativo eleitoral, porque as pessoas lembram-se com José Sócrates, nós sabemos isso. Ana, as pessoas lembram-se da crise, as pessoas lembram-se dos cortes que houve, as pessoas lembram-se do que sofreram no seu bolso e nas suas vidas e, portanto, têm medo que se repita isto. Há insegurança. Eu sei. Economicamente é um desastre, na minha opinião, mas não tenho culpa. E porque isto é ir, de facto, além do que Bruxelas pede e ir além da Troika. Agora, eu percebo... se isto tinha efeitos eleitorais para Costa. Eu acho que pode ser o grande seguro de vida eleitoral. Eu também acho que pode ter efeitos eleitorais, apesar de ser uma política económica errada. Até estamos de acordo. Helena, o que é que tu pensas? Não, acho que... Estás para dar a tua opinião. Sim, mas eu acho que é extraordinário, porque na semana em que toda a gente debate uma medida como os espaços sociais, que tem o amplo apoio dos partidos de esquerda, Costa apresenta ao mesmo tempo uma medida e um ativo Centeno com isto, que tem o pleno apoio dos eleitores do centro e da direita, que veem com bons olhos este tipo de políticas. Eu acho extraordinário esta capacidade de conseguir governar à esquerda e à direita. Não, aquilo é fantástico. O homem é Agora, gostava que isto também fosse aproveitado, dado a forma como o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda ficam entalados nisto do déficit, que se percebesse que isto tem a ver, já que não se debate tanto a Europa, vamos então debater porque é que isto acontece. Porque há um tratado orçamental que obriga a ter, agora o Mário Centeno até fala em excedentes, que há um tratado orçamental que obriga a determinadas metas, que os outros não cumprem e nós cumprimos. Então vamos discutir se faz sentido Portugal andar a fazer este esforço à custa dessas cativações. E o caso das cativações é verdade que não é o primeiro que faz, mas é o primeiro que faz depois de ter criticado tais cativações no governo anterior, e o problema é esse, é terem criticado
o Vítor Gaspar. Então vamos aproveitar nesta campanha para discutir isso, e aí acho muito bem. Mas tu achas que o que PCP e o Bloco de Esquerda discutam o que é que significa este tratado orçamental. Mas lembra, se começarmos a falar de tratado orçamental, podíamos chegar aqui a tarde toda, porque aí até, se nos lembrarmos que o Pedro Nuno Santos se demitiu da direção parlamentar de António José Seguro, porque António José Seguro decidiu votar o tratado orçamental, é impressionante. É impressionante, e então estamos todos a achar que isto é tudo uma batata, não é? A política é uma batata, há uma frase qualquer, já parece o Jerónimo de Sousa, mas há 50 provérbios populares que se podem adaptar a isto. Mas olha, eu achei curiosa a vossa discussão, porque acho que a vossa discussão, a vossa divergência é exatamente o que se vai passar no eleitorado. Vai haver gente que diz, não, eu vou votar porque acho que isto é uma coisa boa. E as pessoas dizem, outros dizem, mas atenção, isto foi à custa disto, de cativações, de serviços públicos. Achas que achas que pode ter efeito, se por um lado, ou seja, que se pode anular... Acho que o efeito vai ser muito difícil de escrutinar. Eu acho que a economia é de facto o que interessa às pessoas, mais do que às vezes as relações familiares no governo, etc. Mas acho que é um discurso que, se a oposição souber aproveitar bem, se o Rio ou se a Cristas, ou se souberem aproveitar bem este discurso, também pode ser prejudicial para o governo. Ok, temos as contas em dia, mas à custa de tudo isto, e a verdade é que o PST tem subido ligeiramente nas sondagens, sim, não é? Sim, se é por mérito do PST, se é por demérito da campanha que o PS está a fazer, ou do candidato, ou do que quer que seja. Propósito de candidato. É bom ou é mau para Pedro Marques que se saiba que ele é um dos candidatos é um candidato a comissário que Costa quer que ele seja comissário europeu dos fundos estruturais? Eu tenho dúvidas sobre isto. Nós fizemos a entrevista pública Renascer, nós demos esta notícia na segunda-feira e temos a certeza absoluta que esta é a aposta de Costa. Fazer do número 1 às eleições europeias comissário dos fundos estruturais. É sobretudo ser português o comissário dos fundos estruturais. E ser ele. E aquele é o caso para aquele lugar. Isto é bom ou é mau em termos eleitorais? Eu não acho que seja assim espetacular, porque confesso que uma pessoa que se candidata para um cargo e depois, passado 3 meses, vai para outro, é uma coisa que me faz confusão à cabeça. Eu eleitoralmente acho que não é brilhante. Eu acho que isto serviu não para consumo interno, mas para consumo externo. É uma forma de pressionar os especialistas europeus, a negociação. Para ter os fundos estruturais. Acho que seria Costa mais agora por aí. É muito bem visto dentro da família socialista europeia, não é? Tem conseguido os tais resultados que fazem dele uma pessoa central. Mas esse é o cargo, é o cargo de comissário mais importante. Por acaso é engraçado na entrevista... Não será o mais importante, mas é um dos mais importantes. É um dos. Na entrevista que lhe fizemos, ele recusou-se completamente a responder essa pergunta. Portanto, quando uma pessoa se recusa a responder a um potencial cargo, é porque está... E ontem na entrevista na RTP também insistiram com isso. Ele limitou-se a dizer que seria uma pasta boa, se fosse essa, seria uma pasta boa para Portugal. Que havia outra, mas que essa também era boa. Pronto, mas nunca se pôs de fora, não é? Portanto, temos um candidato, não sabemos quem é candidato aqui. Vamos lá ver. Sabes que isso não... Eu sei que pode chocar uma pessoa estar a candidatar-se como cabeça de lista ao Parlamento Europeu e depois ser designado como comissário europeu. Agora, se nós partirmos do princípio que o Parlamento Europeu é o Parlamento da União Europeia e que a Comissão Europeia é uma espécie de governo da União Europeia. Achas que é uma espécie de governo britânico? Portanto, que eles são obrigados, eles têm que ser elegidos. No governo britânico não há pessoa que seja ministro sem ser deputado. Exatamente. Portanto, não me choca tanto como poderia chocar se fosse, por exemplo, eleito para o Parlamento português e depois fosse designado comissário. Vamos ver quanto tempo é que demora as negociações, quanto tempo demora a formação da próxima comissão, que eu acho que não deve estar constituída antes de outubro, novembro. E vamos ver se Portugal consegue mesmo o pelouro dos fundos estruturais, que seria uma aposta importante, não é? Agora não me choca que seja Pedro Marques que venha ocupar esse cargo, tendo sido candidato, não me choca particularmente, estando nós a falar como estamos da União Europeia. E creio mesmo que Costa, quando fez a lista, naqueles lugares que são decididos por ele, que até o 12º, parece-me,
e 12º, ele coloca logo pessoas que qualquer delas estão preparadas e que são escolhidas com um perfil deliberado para virem a ser eurodeputados, não é? Com um perfil próprio. E, portanto, vamos ver, não acredito que isto tenha qualquer influência no resultado eleitoral. As pessoas, acho que será residual o número de pessoas que poderão ser afetadas. Mas vai decidir o seu voto. Eu já vi Paulo Rangel, que tem sido ativíssimo nesta campanha, e talvez se deva também a este ativismo de Rangel a subida do PSD. Não me parece alheio a isso, porque de facto ele é muito combativo. É uma influência disso. Eu penso que sim, ele é de facto um bom candidato neste sentido, mas Paulo Rangel já está a explorar essa questão do comissário. Compete a ele explorar as questões que quiser, não é? Vamos ver. Esperemos é que Paulo Rangel já agora faça mais do que falar só de casos e de situações e apresente as propostas, comece a falar das propostas do PSD para o país e para a União Europeia, e a reforma da União Europeia, que eu sei que ele tem, que ele já as defendeu, e até aqui na entrevista que deu à Teresa de Sousa ele fala abundantemente sobre isso. Agora, para o país é bom que ele também comece a falar delas. Bem, e a direita, já que estamos Paulo Rangel não faz parte deste movimento 5.7 lançado no fim de semana passado por Miguel Morgado, o antigo assessor de Pedro Passos Coelho, deputado adjunto, ok. Assessor adjunto. É diferente. No organigrama. Eu sei, mas para os nossos ouvintes, não sei, a dizer ser, adjunto é mais importante que assessor. Caros ouvintes deste podcast. Bem, em primeiro lugar, isto não serve de plataforma nenhuma para fazer oposição ao Rui Rio. Eu tenho sido suficientemente crítico do presidente do meu partido nestes últimos meses e não é para isso que vai servir a plataforma. São José, achas que há um movimento que está a começar a fazer mexer a direita portuguesa, que este 5.7 pode ser esse movimento? É assim, eu acho que a direita portuguesa está a mexer desde que Passos Coelho foi eleito líder do PSD. Portanto, não vale a pena estar aqui a repetir muitos argumentos que já escrevi, mas há de facto uma radicalização. Logo na proposta dele ao Congresso, naquele livrinho Mudar, uma radicalização e um puxar à direita, direita liberal pura, do PSD, que veio trazer consequências ao espectro parlamentar e política da direita, entre as quais as dificuldades que o PSD passou depois. E nesta dificuldade que o PSD está a passar, há pessoas que foram tendo intuição política e perceberam, como Pedro Santana Lopes, que finalmente fez o seu partido, outras pessoas que tentam cavalgar se calhar mais na onda do populismo de extrema-direita, como André Ventura, que está a constituir um partido. Mas há aqui uma outra coisa que eu acho que é um fenómeno geracional, que de certa forma o governo e a forma como Passos assumiu esse liberalismo, logo nesse livrinho Mudar, e que depois não fez bem assim como queria por causa da Troika, não é? E do que foi o programa imposto pela Troika. Eu penso que há aqui assim um fenómeno geracional, sobretudo geracional, de gente mais nova, abaixo dos 50 anos, embora possa também incluir pessoas mais velhas, que viram esse assumir de uma posição de direita sem complexos de Passos, não é uma de extrema-direita, de uma direita liberal sem complexos, um estatuto de libertação. E acho que o que Miguel Morgado está a fazer é tentar dar uma forma semi-orgânica, não partidária, mas associativa. Tem lá pessoas de CDS. Que inclui muita gente de vários setores, precisamente para trazer ao debate o que é ser de direita e as várias soluções que há dentro da direita, não é? É muito interessante que ele na apresentação disse que conta com aqueles povos cabeludos e conta com os sociais-democratas que não se revêem no socialismo, porque uma coisa é socialismo, outra coisa é social-democracia. Pronto. No que é um socialismo puro. Isso aí, depois também estávamos aqui a tarde toda. Pronto. Mas eu penso que isto poderá, para ser um movimento interessante
e que possa vir a trazer consequências até numa renovação de pensamento geracional, quer à direita, quer mesmo à esquerda, porque eu não tenho dúvidas que isto depois tem impacto, ou virá a ter daqui a uns anos impacto, no que será também o modo de funcionamento à esquerda. Portanto, acho que é uma coisa importante e a seguir. Helena Pereira, o que é que tu pensas e o que é que achas do futuro do Miguel Morgado e destes membros que constituíram agora o 5.7? O 5.7, que é uma evocação da Aliança Democrática, da data em que foi feita a Aliança Democrática, juntava o PSD e o CDS. Eu vejo aqui alguns sinais e atrevo-me a juntar um que é um palpite e pode não ter... Palpita. Posso estar enganada, mas apetece-me partilhar. Primeiro, sim, é uma direita que é muito a direita passista, que tinha esse programa liberal nessa Bíblia, que era o livro de Pedro Passos Coelho, e depois com o país na situação em que estava e com a Troika, muito daquilo que o Passos e esse grupo defendeu não puderam executar porque não havia condições para isso. Mas Não, podes... Não, andava a dizer que não... Eu sei que houve a Troika, mas há também o próprio Passos que se embate, quando ele queria privatizar a Caixa, ele embate-se com a realidade. Exatamente. Ele percebe que os portugueses adoram a Caixa. Mas atenção, pois, e é esse tipo de coisas. Eu acho que este grupo mantém essas ideias. Privatizar a Caixa, privatizar a RTP... Isto é muito ideológico, sim, não é, portanto, só um devaneio. Sim, isto é absolutamente ideológico. Nesse sentido, está agora a começar, porque o que eu gostava de saber, de conhecer melhor, é o programa mesmo, o que é que eles defendem, coisa que ainda não quiseram muito falar. Estão numa altura só de reunir as pessoas. Eles publicaram o manifesto. Sim, mas não tem coisas concretas. E quando mas eu acho que eles não vão ter um programa político. Não, vão ter. Quando eu entrevistei o Miguel Morgado para o Público, perguntámos isso, precisamente, ele disse que ainda não era o momento de falar de coisas concretas, mas eu gostava... Porque nessa altura vai ser mais interessante perceber ao que vêm. Depois, outra coisa que me parece é que são pessoas que receiam muito, embora Rio diga que não haverá bloco central nenhum, e continua a dizer ainda na entrevista desta semana, a Antena 1 voltou a repetir que não faz sentido falar-se nisso. Acho que este grupo de pessoas do PSD e também do CDS, que tem pessoas do CDS, movimentam-se muito para tentar travar qualquer hipótese que passe pela cabeça do Rio, eventualmente, um dia, ainda vir a fazer algum acordo com António Costa. E recordo também que na entrevista da Antena 1, quando lhe perguntam, que eu achei enigmático, quando perguntam a Rui Rio se há Bloco Central, não há, e se ele se demite-se do PSD, da liderança do PSD, se perder as eleições. E ele diz, isso logo se vê. Então quais são os fatores que faria não demitir-se? Há alguns são mais objetivos, outros pode ser coisas que no momento não se percebem e mais tarde é que se percebe. E eu pensei, pronto, lá está, outra vez, os tais sinais de que pode estar-se a cozinhar alguma coisa e que este grupo está sempre a insistir. Por último, e aí é o meu palpite, que tem a ver com a forma como Miguel Morgado falou na entrevista ao Público Renascença sobre o papel de Marcelo Rebelo de Sousa. Quando perguntamos se ele gosta da forma, se revê, se aprecia a forma... Eu estava à espera que fosses falar disso, que já acho que vais falar. Pois, porque fiz a pergunta. Como é que vê uma pessoa de direita sente-se confortável com um presidente de direita que está lá, não é? No cargo. E ele diz que este movimento veio precisamente para obrigar ou convocar as pessoas a discutir-se um bocadinho mais o que é os valores de direita. E, à luz disso... Acho que é assim a expressão dele, à luz disso, fazer-se melhor uma leitura e uma interpretação daquilo que é o mandato do Presidente para o futuro. Sim. Portanto, eu não sei se aqui não se pode estar... Já percebemos que Marcelo vai recandidatar-se e que vai haver mais 5 anos de Marcelo. Sim, mas se aqui também não se pode estar a germinar uma futura candidatura de direita, não sei se para agora, só para marcar espaço, ou se no pós-Marcelo. Portanto, isto é já para o pacismo, é o que tu vês como candidato do pacismo a preparar a candidatura presidencial de Pedro Passos Coelho. Sim, mas não será agora. Agora eu acho que isto ainda vamos ter várias coisas, vários capítulos. Mas é claro que se este movimento existir até então e com este
este ou sem este movimento, Sim, mas sim. Passos Coelho é um candidato isso é uma natural da coisa direita que em existe. 2026. Isso é uma coisa que existe Não à te direita. esqueças, é que o próprio Marcelo Rebelo de Sousa ainda não está fechado como candidato. Imagina Está que não... praticamente, lembras-te daquela cena Está com o prático. Papa? Aquela Claro cena que com o Papa. está. O Papa Eu, fechou. depois dele ter dito aquilo do Claro Papa... que está, mas imagina que morrem mais de 60 pessoas nos incêndios e ele não tem hipótese nenhuma Tens razão. e a direita Isso tem aí é de estar verdade. organizada, Tens de facto. razão, ainda por Eu cima acho que... ele engoliu, ele disse aquela Sim, disse. Ele frase. está preso àquilo que disse. E eu acho, eu Embora ele ache acho que que não a está. chave para ler este movimento também é um bocadinho essa. Também acho que é uma reação ao agrupamento que existe à esquerda, não é? Ele percebe que, de facto, tem de haver à direita uma coisa parecida, não é? Por acaso que se chama AD e não se chama Bloco Central. Pronto, acho que as duas Ou a chaves... inspiração. Não, acho que as duas chaves... Sim, que a inspiração é a AD e não é o Bloco Central. Acho que as duas chaves de leitura deste movimento têm um bocadinho a ver com isso. E a AD na altura... As presidenciais e o Bloco Central. Agora, isto demonstra de facto que a direita não tem ninguém que faça a aglutinação, não tem uma figura aglutinadora que junte e que Curiosamente, seja... nem o próprio presidente Marcelo Rebelo de Sousa, Pois. que é oriundo dessa direita, Por e foi acaso, líder do PSD e é seu fundador. Nós estamos com uma Isto é crise muito de direita engraçado. muito interessante e que não E é por isso que eu existia há acho que algum este tempo. movimento pode ser uma coisa muito importante, porque a crise é tal... É uma crise de Então, facto o passo em muito frente violenta. tem que ser dado, não é? O que é que eles vão fazer? Se vão fazer mais que uma coisa, não sei. Ou seja, jogar em vários tabuleiros, evitar o Bloco Central, claramente, poder apoiar, condicionando ou sinalizando o caminho futuro de Marcelo, preparar uma candidatura de Passos Coelho à presidência em 2026 e inclusive também, toda a gente sabe isso, o próprio Miguel Morgado tem a ambição e já declarou que se candidatará à liderança do PSD quando houver eleições. Não é que este movimento lhe vá dar a vitória no PSD, Mas dá-lhe mas um dentro catapulta, do que é, Está-se a preparar, não é? claro, e dentro do que é depois uma configuração de poderes à direita, isso também tem algum peso, como é óbvio, não é por acaso que é ele que lança o movimento e é ele que é o presidente do movimento e não é nenhum dos outros que lá estão, não é? Exatamente. Bem, chegamos ao fim do... Eu gostava de... Alguma se me coisa permitem, que te queres que te expliquem melhor? que me explicassem melhor. Tem a ver com os espaços sociais, que falámos aqui a semana passada e que eu continuo a achar que é talvez para o futuro a medida mais à esquerda que este governo vai deixar. Pelas implicações sociais que tem, o impacto na vida das pessoas, realmente do maior número de pessoas. Mas há aqui uma coisa que eu não gostava que me explicassem, porque esta medida foi sempre assumida nesta fase da sua concretização e nos debates parlamentares que houve um sobre o assunto, como uma coisa do governo. Ela é uma medida do governo, de facto. Mas a primeira vez que eu vi isto proposto foi, creio que em abril do ano passado, numa entrevista ao Expresso do Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, que é o pai da ideia. Aliás, como muito que foi a política de habitação social que o Governo depois avançou, Medina começou a praticá-la em Lisboa, porque é evidente que quem é Presidente de uma Câmara como Lisboa, que é a metrópole do país e que tem implicações no que é toda a área metropolitana de Lisboa, tem que estar coordenada a esse nível. Portanto, é evidente que lhe cabe a ele propor soluções e as soluções são dele. Agora, eu não percebo, sinceramente, porque é que o governo, nenhum membro do governo, desde o primeiro-ministro aos vários ministros, aos deputados que debateram o assunto na Assembleia da República, ninguém reconheceu o devido valor a Fernando Medina como o autor da medida, como a primeira pessoa que veio publicamente defendê-la. Não, tens razão, teve que ser o Medina a pôr o braço no ar e dizer: olhem, lembrem-se, eu vi na televisão alguns a dizer isso. Não, e deu uma entrevista grande ao Expresso, uma entrevista do Expresso, em que defendia isto, creio que... Sim, não, estou a dizer que agora, nesta dizer que circunstância... o nosso perguntas e respostas do público sobre como é que vai funcionar os espaços sociais, que já foi publicado, a última pergunta é: como é que nasceu a ideia? E está lá a dizer que nasceu a ideia. Mas eu não estou a querer que me explique o público. Eu sei. Eu quero que me explique. Mas o governador, todo o governo... ao trabalho do público.
Hugo, fazes muito bem, é o nosso papel também. O que eu quero perceber é o motivo. É que o governo escondeu Medina. Qual é o medo que Medina mete também não acho aos que meta membros muito. do governo e ao PS para ninguém dizer, olha, está aqui o nome do senhor que se lembrou disto, chama-se Fernando Medina. Eu, por acaso, eu acho que Medina não mete grande medo, sinceramente, a ninguém. Mas não sei. Mas olha, acho, não sei. Calaram-se todos. Se calhar foi por incompetência, mas às vezes as coisas sabiam, mas esqueceram-se. Às vezes as coisas são simples, explicam-se de uma forma muito simples, as pessoas esquecem-se. Não, é verdade. E nisso aí quase que estou a defender os senhores do governo, que se esqueceram, coitadinhos. Bem, chegamos ao fim do Poder Público desta semana. São José Almeida, Helena Pereira, Sónia Sapaz, estaremos aqui daqui a uma semana e até para a semana. Adeus. Até para a semana. Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products.